Lição 2. Sábado, 4 de abril. Origem e natureza da Bíblia. Verso para memorizar. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. 1 aos Tessalonicenses 2,13. Nossa maneira de ver e compreender a origem e a natureza das Escrituras impacta grandemente a função que a Bíblia desempenha em nossa vida e na Igreja como um todo. Nossa interpretação da Bíblia é significativamente moldada e influenciada pela compreensão do processo de revelação e inspiração. Se desejamos entender as Escrituras, precisamos, antes de tudo, permitir que elas determinem os parâmetros fundamentais de como devem ser tratadas. Não podemos estudar matemática com os métodos empíricos empregados em biologia ou sociologia. Não podemos estudar física com as mesmas ferramentas usadas para estudar história. Semelhantemente, as verdades espirituais da Bíblia não serão conhecidas nem entendidas por métodos ateístas, que abordam a Bíblia como se Deus não existisse. Em vez disso, a interpretação das Escrituras precisa levar a sério a dimensão divino-humana da Palavra de Deus. Portanto, para compreender as Escrituras, é necessário que abordemos a Bíblia com fé e não com ceticismo metodológico, muito menos com dúvida. Nesta semana, examinaremos alguns aspectos fundamentais da origem e natureza da Bíblia, que devem impactar nossa interpretação e compreensão da Palavra de Deus. Domingo, 5 de abril. A revelação divina da Bíblia. Ouça 2 Pedro 1, 19 a 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pergunta 1. Como o apóstolo expressou sua convicção sobre a origem da mensagem profética das Escrituras? A Bíblia não é como qualquer livro. Segundo o apóstolo Pedro, os profetas foram movidos pelo Espírito Santo de tal maneira que o conteúdo de sua mensagem veio de Deus. Eles não o inventaram. Em vez de ser fábulas engenhosamente inventadas, a mensagem profética da Bíblia é de origem divina e, portanto, verdadeira e fidedigna. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deus atuou no processo de revelação, no qual manifestou sua vontade a seres humanos escolhidos. A comunicação verbal direta entre Deus e seres humanos específicos é um fato incontestável das Escrituras. Por isso, a Bíblia tem autoridade divina especial e precisamos considerar o elemento divino ao interpretá-la. Tendo Deus como seu autor final, os livros bíblicos são apropriadamente chamados de Sagradas Escrituras. Elas também foram concedidas para fins práticos. São úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Também precisamos da ajuda do Espírito Santo para aplicar em nossa vida o que o Senhor revelou em sua palavra. Por isso, o apóstolo Pedro afirma que a interpretação da palavra de Deus, divinamente revelada, não é uma questão de opinião própria. Precisamos da própria Bíblia e do Espírito Santo para entender corretamente o significado do texto sagrado.
As Escrituras também declaram: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. As palavras bíblicas para revelação, em suas várias formas, expressam a ideia de que algo anteriormente oculto foi revelado e, portanto, tornou-se conhecido e manifesto. Como seres humanos, precisamos dessa revelação, pois somos pecaminosos, separados de Deus por causa do pecado e, assim, dependentes dele para conhecer sua vontade. Já é difícil obedecer à Bíblia quando acreditamos em sua origem divina. O que aconteceria se passássemos a desconfiar dela ou até mesmo questionar sua procedência? Segunda, 6 de abril. O processo de inspiração. Visto que Deus usa a linguagem para revelar sua vontade ao ser humano, a revelação divina pode ser escrita. No entanto, como já vimos, a Bíblia é o resultado da verdade reveladora de Deus para nós mediante a obra do Espírito Santo, que transmite e protege sua mensagem por meio de instrumentos humanos. Essa é a razão pela qual podemos esperar a unidade fundamental observada em todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Ouça 2 Pedro 1:21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3:16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Deuteronômio 18:18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Pergunta 2. O que os textos lidos afirmam sobre a inspiração das Escrituras? Toda a Escritura é inspirada, mesmo que nem todas as partes sejam empolgantes a alguns leitores. No entanto, precisamos aprender com todas as Escrituras, mesmo com aquelas partes mais difíceis de ler e entender, ou que não são especificamente aplicáveis hoje. A Bíblia encontra seu cumprimento em Cristo, por exemplo, as festas hebraicas e o sistema levítico. Assim, os princípios que fundamentam essas passagens são revelações divinas atemporais. Ao entender a relação de todas as partes das Escrituras com Jesus, amamos toda a Bíblia e temos interesse em todo o texto bíblico. Além disso, nem tudo na Bíblia foi revelado de maneira direta ou sobrenatural. Deus usou escritores bíblicos que investigaram cuidadosamente os fatos ou usaram documentos existentes para comunicar sua mensagem. Mesmo assim, toda a Escritura é inspirada. Essa é a razão pela qual Paulo afirmou que tudo quanto foi escrito serve para o nosso ensino, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Em O Grande Conflito lemos, abre aspas, a Bíblia aponta para Deus como seu autor, contudo foi escrita por mãos humanas, e no variado estilo de seus diferentes livros, apresenta as características dos diversos escritores. As verdades reveladas são todas inspiradas por Deus, mas estão expressas em palavras humanas. Fecha aspas. Há estudiosos da Bíblia que negam a autoria divina de muitas de suas partes, a ponto de refutar ensinamentos cruciais como a criação, o Êxodo e a ressurreição. Por que é tão essencial não abrirmos essa porta? Afinal, deveríamos julgar a palavra de Deus? Terça, 7 de abril.
A palavra escrita de Deus. Em Êxodo 34, 27, lemos: Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque, segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Pergunta 3. Por que o Senhor pediu que Moisés escrevesse essas palavras em vez de apenas recitá-las ao povo? Qual é a vantagem evidente da palavra escrita? O Deus que fala e que criou a linguagem humana habilita pessoas escolhidas para comunicar as verdades e os pensamentos divinamente revelados e inspirados de maneira confiável e fidedigna. Por isso, não é surpresa descobrir que, desde o começo, Deus ordenou aos escritores bíblicos que escrevessem sua instrução e revelação. Pergunta 4. O que os seguintes textos ensinam sobre a revelação escrita? Êxodo 17:14. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Êxodo 24:4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Josué 24:26. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Jeremias 32. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Apocalipse 1, 11 e 19. Dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Apocalipse 21, 5. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Por que Deus ordenou que sua revelação e mensagens inspiradas fossem escritas? A resposta evidente é: para que não as esqueçamos tão facilmente. As palavras escritas da Bíblia são um ponto de referência constante que nos direciona a Deus e a sua vontade. Um documento escrito geralmente pode ser mais bem preservado e ser muito mais confiável do que mensagens orais, que devem ser comunicadas repetidas vezes. A palavra escrita, que pode ser copiada muitas vezes, também é acessível a muito mais pessoas. É possível falar com um número limitado de pessoas de uma só vez em um lugar, mas o que está escrito pode ser lido por inúmeros leitores em muitas localidades e em diferentes continentes, em diversos contextos, sendo uma bênção a várias gerações. Na verdade, mesmo em situações em que há dificuldade de leitura, uns podem ler o texto escrito em voz alta para os outros, e todos são profundamente abençoados. Quarta, 8 de abril. O paralelo entre Cristo e as Escrituras. Ouça João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 2,22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. João 8, 31 e 32.
Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pergunta 5. Quais paralelos existem entre Jesus, o Verbo de Deus encarnado, e as Escrituras, a palavra escrita do Senhor? Existe um paralelo entre o Verbo de Deus, que se tornou carne, isto é, Jesus Cristo, e a palavra escrita de Deus, isto é, as Escrituras. Assim como Jesus foi concebido de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, embora nascido de uma mulher, as Sagradas Escrituras também são de origem sobrenatural, porém transmitidas mediante seres humanos. Cristo se tornou homem no tempo e no espaço. Ele viveu em um tempo e lugar específicos. No entanto, esse fato não anulou sua divindade, nem o tornou historicamente relativo. Ele é o único Redentor para todos em todo o mundo, durante todo o tempo. Da mesma forma, a palavra escrita de Deus, a Bíblia, foi dada em um momento específico e em uma cultura particular. Assim como Jesus, a Bíblia não é condicionada pelo tempo, isto é, limitada a um tempo e local específicos. Em vez disso, ela permanece válida para todas as pessoas em todo o mundo. Quando Deus se revelou, ele desceu ao nível humano. A natureza humana de Jesus mostrava todos os sinais das enfermidades e os efeitos de cerca de 4.000 anos de degeneração. No entanto, ele foi sem pecado. Semelhantemente, a linguagem das Escrituras é a linguagem humana, não uma linguagem sobre-humana perfeita, que ninguém fala nem entende. Embora todo idioma tenha suas limitações, o Criador da humanidade, que é o Criador da linguagem humana, é perfeitamente capaz de comunicar sua vontade ao ser humano de maneira confiável, sem enganar. Evidentemente, toda comparação tem seus limites. Jesus Cristo e as Sagradas Escrituras não são idênticos. A Bíblia não é uma encarnação de Deus. Deus não é um livro. Deus se tornou humano em Jesus Cristo. Amamos a Bíblia porque adoramos o Salvador proclamado em suas páginas. A Bíblia é uma união divino-humana singular e inseparável. Sobre isso, Ellen White declarou, abre aspas, as Escrituras Sagradas, com verdades dadas por Deus e expressas na linguagem da humanidade, apresentam uma união do divino com o humano. União semelhante existiu na natureza de Cristo, que era o Filho de Deus e Filho do homem. Pode-se dizer da Bíblia o que foi dito sobre Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Fecha aspas. Por que as Escrituras são fundamentais à nossa fé? Sem elas, onde estaríamos? Quinta, 9 de abril. Compreendendo a Bíblia pela fé. Ouça Hebreus 11, 3 e 6. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, pela maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pergunta 6. Por que a fé é tão essencial para entender Deus e sua palavra? Por que é impossível agradar a Deus sem fé? Todo verdadeiro aprendizado acontece no contexto da fé. É a fé implícita da criança em relação aos pais que a habilita a aprender coisas novas. É um relacionamento de confiança que orienta a criança a aprender os aspectos básicos e fundamentais da vida e do amor. Portanto,
o conhecimento e a compreensão surgem de um relacionamento de amor e de confiança. Na mesma linha, um bom músico toca bem uma música quando ele não apenas domina as habilidades técnicas que o ajudam a tocar um instrumento, mas quando ele demonstra amor pela música, pelo compositor e pelo instrumento. De maneira semelhante, não entendemos a Bíblia corretamente quando a abordamos com uma atitude de ceticismo ou dúvida metodológica. É preciso estudá-la em espírito de amor e fé. O apóstolo Paulo escreveu: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é indispensável abordar a Bíblia com fé, reconhecendo sua origem sobrenatural, em vez de vê-la apenas como um livro humano. Os adventistas do sétimo dia expressam claramente essa percepção da origem sobrenatural das Escrituras, na primeira crença fundamental da Igreja Adventista do sétimo dia, que afirma, abre aspas, as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, por intermédio de santos homens de Deus, que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nessa palavra, Deus transmitiu ao ser humano o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a infalível revelação de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Fecha aspas. O que as pessoas perdem em sua compreensão da Bíblia quando não abordam as Escrituras com uma atitude de fé? Por que essa fé não é cega? Quais boas razões temos para essa fé e por que ela ainda é uma necessidade quando se trata das verdades da Bíblia? Sexta, 10 de abril. Verso para memorizar. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. 1 aos Tessalonicenses 2,13. Estudo adicional. Por mais essencial que a Bíblia seja para nossa fé, ela sozinha não teria valor espiritual real para nós, se não fosse pela influência do Espírito Santo em nosso coração e mente, quando a lemos e estudamos. Em O Grande Conflito lemos, abre aspas, em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Entretanto, o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito foi prometido pelo nosso Salvador para esclarecer a palavra a seus servos, iluminando e aplicando seus ensinos. E considerando que foi o Espírito de Deus que inspirou as Sagradas Escrituras, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da palavra. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Por que Deus revela a si mesmo e a sua vontade? Precisamos da revelação? Deus se revela de maneira mais geral por meio da natureza.
porém mais especificamente mediante sonhos, visões, sinais e mediante seu Filho. Deus já se revelou a você? Alguns estudiosos da Bíblia consideram mitos alguns ensinamentos dela. A criação, Adão e Eva literais, o Êxodo e as histórias de Daniel são exemplos de relatos rejeitados como sendo meramente histórias inventadas para ensinar verdades espirituais. Isso é o que acontece quando o ser humano julga a Bíblia. Por que essa atitude é perigosa? Deus revelou sua vontade na Bíblia. Contudo, Ele deseja nossa ajuda para propagar a verdade e as boas novas da salvação somente em Jesus Cristo. Que tipo de Deus as pessoas veem em você e em seu comportamento?